Pronunciamento do governador Belivaldo Chagas, por favor. Tamires. Presencialmente, um percentual de 30%. Oi, Sérgio. Olha, o governador do estado, Belivaldo Chagas, está fazendo neste momento o pronunciamento e ele está falando agora sobre a retomada dos call centers, que faz parte também da fase verde. Vamos ouvi-lo. A partir do dia 8 de setembro. Portanto, call center, 30% de ocupação presencial a partir do dia 28 e 50% a partir do dia 9 de setembro. Clubes sociais, esportivos similares continuam fechados, portanto as atividades no grupo de atividades especiais. Praias, orlas, parques e praças públicas, nós estamos liberando, porém transferindo a responsabilidade da edição dos protocolos e medidas sanitárias para os municípios. Claro, em comum acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, que vamos estar sempre trabalhando nessa parceria. Mas a responsabilidade maior vai ficar, portanto, a cargo dos municípios. Templos e atividades religiosas. Continuaremos com a capacidade de 30%, como estamos, portanto, mas ampliando para todos os dias. E a partir do dia 8 de setembro, todos os dias, com a capacidade aumentada para 50%. Tudo isso por conta dos números que estão sendo apresentados. Quedas de óbitos, quedas, enfim, de um modo geral. Em relação a bares, restaurantes, pizzarias, sorveterias e similares, houve uma alteração de horário. Não mais das 7 às 23, mas a partir de agora, das 6 da manhã às 22 horas, sem interrupção. Nós temos um fechamento em determinado momento. Então, sem interrupção, das 6 às 22 horas, e a gente alterou o horário de 6 horas, porque há aquela prática, né, comum, corriqueira, e salutar, gosto inclusive de fazer isso também, um cafezinho na padaria. E o pessoal estava reclamando do café com pão, começa só às 7, quando muita gente começa a trabalhar às 7 da manhã. A capacidade permanece, portanto, em 50%, respeitando o distanciamento de 2 metros por mesa e no máximo 6 pessoas por mesa. Permanece ainda, é vedado o sistema self-service, buffet livre e rodízio, permitindo que os colaboradores estabelecidos montem e entreguem a refeição. Shoppings, galerias e centros comerciais. Horário de segunda a domingo, com alteração no horário. O funcionamento passa a ser agora das 10 às 22. Todos os dias, não mais com aquele dia de fechamento. Capacidade permanece de 50%, liberando agora também a abertura da agência bancária lá no shopping. E galerias e centros, portanto, onde tivermos agência bancária, porque nós havíamos proibido o funcionamento da Caixa Econômica. Mas permanece ainda sem funcionar aquelas áreas de lazer e também cinemas, enfim, áreas de lazer de um modo geral. São essas as principais alterações, voltando a pedir o empenho, a compreensão, e faço aqui um adendo para reforçar o pedido, generalizando o pedido, mas sabendo que temos pessoas que fizeram e que estão fazendo o seu dever de casa. Mas em relação a bares e restaurantes, em especial em bares, o comportamento, a partir do momento que nós liberamos, não foi aquele que nós esperávamos. E que devo dizer aqui, que se repetir no final de semana próximo, o que aconteceu no final de semana passado em relação a bares especificamente, nós vamos fazer uma reunião extraordinária do comitê na próxima semana e vamos determinar o fechamento de bares e restaurantes. Não tenho culpa se uma boa parte faz o seu dever de casa e outra não faz. A movimentação em bares, ela foi exatamente de total desrespeito e descumprimento ao que foi estabelecido nos protocolos. Então, a ação de fiscalização do governo do Estado vai ser forte em relação a essas áreas, essas atividades no decorrer desse final de semana. Se os problemas se repetirem, nós vamos determinar o fechamento dos bares.
Eu peço a compreensão, porque, afinal de contas, por mais que os números sejam bons, por mais que a gente tenha se esforçado, o esforço foi de todos, e tem que continuar sendo de todos, não dá para vacilar, não dá para brigar. Né? Os apelos que foram feitos, que estão sendo feitos, nós estamos analisando e atendendo. Né? Há apelos, por exemplo, a partir do dia 1º agora, a gente vai voltar com atividade que é cultural no nosso estado, de corridas de vaquejada. E nós vamos permitir que as corridas de vaquejada aconteçam a partir do dia 1º, mas sem público. Em parques fechados, mas sem público, como acontece com os estádios de futebol. A questão de atividades outras que envolvem aí os drive-ins. Nós recebemos os representantes das mais diversas categorias, enfim. Eventos culturais, de um modo geral, nós vamos tratar na próxima reunião. Nós vamos discutir no decorrer dos próximos 14 dias, e daqui a 14 dias, de hoje a 14 dias, a gente vai estar deliberando essa questão de retorno de algumas atividades. E drive-in vai ser uma que já posso adiantar, que vai ser liberada a partir da próxima reunião. Agora, a data exata... Ao vivo do governador do estado sobre a fase verde de retomada econômica. Há pouco o governador salientou que é importante que a população tenha cautela, principalmente no tocante à movimentação nos bares e restaurantes, e disse que se começar a ocorrer aglomerações e acumulado de muita gente, não descarta a possibilidade, então, de retomar um pouco em relação a bares e restaurantes. Praias têm autorização para funcionar naturalmente, os municípios passarão então a administrar a melhor maneira para que as pessoas possam ir à praia naturalmente nessa fase verde. As atividades na academia passam a funcionar a partir de amanhã, e também em relação aos shoppings, como o governador pontuou, continua com 50% de capacidade. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com mais informações. Sérgio? Tamires, você volta no nosso BG, repercutindo o pronunciamento neste momento do governador Belivaldo Chagas. Eu preciso admitir com você, nós tínhamos realmente razão no que nós expunhamos aqui. Até o próprio governador acabou implementando essa adaptação, principalmente no que se refere aos bares. Você veja aí, abrindo agora a partir das 6 horas da manhã. Um resumo da história toda. Os parques, as praças, né, a orla, todo esse aspecto, exatamente quem decide é a administração municipal, são as prefeituras. Nós temos também a questão das academias que voltam agora. Temos também a questão, eu já sabia disso, já imaginava, que haveria ampliação dos shoppings agora de domingo a domingo, com esse horário habitual das 10 da manhã às 10 da noite, porque realmente, eu preciso dizer isso, deu certo aquilo que nós comentávamos contigo de maneira sistemática. Agora, o mais importante, as academias, falei que voltam, o mais importante nisso tudo, o governador Belivaldo, ele tem razão. Nós precisamos nos ajudar e precisamos também exatamente denunciar aqueles que há uma exceção, que não tem compreensão. Precisamos denunciar. E é necessário também esse rigor na aplicação do que é determinado. Precisamos ter essa compreensão e esta cooperação. Vamos rapidamente voltar com a Tamires Francis, sede do governo. Governador, atenção aqui anunciando a retomada da fase verde. Por favor, Tamires, ao vivo. Essas alterações, governador. Primeiramente... Olha, estamos ao vivo. O governador do estado, Belivaldo Chagas, está neste momento em uma entrevista coletiva para todos os colegas de imprensa. Vamos ouvir agora, o colega está fazendo uma pergunta. Em relação ao plano, nós estamos hoje concluindo o que a gente chama de terceira fase, a fase verde. E vamos ficar, portanto, agora só com as atividades especiais, onde trataremos daqui a 14 dias. E aí se refere a eventos, clubes, enfim. Mas, por exemplo, em relação às academias, né, que o pessoal tanto tem cobrado, nós já vamos permitir o retorno a partir do dia 28, com 30% da sua capacidade, e alterando isso a partir do dia 8 de setembro, com 50% de capacidade. Isso já vai estar publicado na resolução, que irá a publicação amanhã. Em relação a igrejas e templos religiosos, a gente vai continuar com 30% até o dia 7 e com 50% a partir do dia 8. Mas, a partir de agora, todos os dias e não mais em dias alternados, porque a gente tinha segunda, quarta e sexta sem funcionar.
Em relação à administração pública em geral, a gente vai continuar do jeito que está, nem 30 nem 50, trabalhando de forma remota, porque isso envolve nessa atividade não essencial da administração pública, quando você trata aí da administração pública estadual e municipal, mais de 100 mil pessoas. Então a gente ainda vai se manter no sistema remoto e cada secretário, cada dirigente, enfim, que convoque o seu servidor de acordo com a necessidade. Então a gente está adaptando o plano para que a gente possa ver. Um exemplo em relação aos shoppings. Funcionamento normal. Todos os dias. Mas agora de 10 da manhã às 10 da noite, não mais até às 23 horas. Em relação a bares e lanchonetes, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. O comportamento de alguns bares e restaurantes no decorrer do final de semana passado não foi o que a gente esperava. Devo dizer que na grande maioria houve um respeito aos decretos, aos protocolos. Nós vamos ter uma ação conjunta de fiscalização no decorrer dessa semana. Se continuar da forma que continuou a semana passada, é possível que a gente suspenda o funcionamento de bares e restaurantes. Por enquanto, eles permanecem com 50%, então, 50% sem nenhum problema, mas vamos ter uma ação de fiscalização, né, realmente diferenciada do que fizemos a semana passada. Uma pergunta recorrente dos nossos telespectadores tem sido em relação às peladas, campeonatos... O colega está nesse momento fazendo uma pergunta sobre esporte, peladas e jogos, dos próximos 14 dias. Nós, como disse, encerramos essa fase agora da bandeira verde e vamos tratar de questões essenciais, atividades especiais, melhor dizendo. Então, nós vamos deliberar em algumas situações, não mais como uma bandeira, mas observando por atividade. Então, a gente vai dizer, essa atividade que não tem muita aglomeração, permite de tal forma, essa continua esperando. Como, por exemplo, a questão relacionada ao retorno das atividades educacionais, escolares. Nada permitido ainda e vamos ter que discutir muito sobre isso. Então, eventos culturais, né? A gente vai ter que ter essa discussão nos próximos dias. Há uma discussão sobre drive-in, que eu acho interessante, mas só vamos tratar disso também a partir da próxima reunião. Nós vamos discutir protocolos com perspectiva de permissão desse tipo de acontecimento, desse tipo de evento, mas não para agora. Governador, estamos ao vivo para a TV Atalaia em relação ao retorno das vaquejadas. O que o senhor teria a mencionar? A gente já incluiu a questão das vaquejadas, né, nessa fase verde. Vamos permitir da mesma forma que permitimos em relação aos estádios, né, de futebol. Assim como você tem o jogo de futebol sem a presença do público, as vaquejadas que possam ser realizadas em parques fechados, nós vamos autorizar a partir do dia 1º, desde que não tenha público. E com protocolos que vai exigir, por exemplo, que o pessoal seja testado com aquele teste rápido, para que a gente tenha segurança de que os vaqueiros e as pessoas envolvidas ali naquele esporte estejam protegidas, mas sem público, deixando bem claro exatamente isso. Praias, orlas... O colega está agora perguntando nesse momento sobre praias que estão autorizadas. Praias, enfim, orlas, estamos autorizando, mas remetendo para os prefeitos, para os municípios, para que eles possam estabelecer os protocolos. Porque, na verdade, a gestão dessas praças, elas estão exatamente com os municípios. É mais fácil dele estabelecer o protocolo com a sua vigilância sanitária, mas sempre num trabalho, numa ação conjunta também com o governo do estado. Mas a responsabilidade de protocolos agora passa a ser dos municípios. A gente agradece, então, a participação ao vivo do governador do estado, Belivaldo Chagas. Estamos em meio a uma coletiva e a TV Atalaia consegue, então, essas informações ao vivo. Um detalhe, Sérgio, a partir de amanhã as academias retornam a funcionar, mas é interessante salientar que não será como era antes. As pessoas devem utilizar máscara. A cada 50 minutos, todas as academias serão obrigadas a realizarem higienização. O governador aqui passando. Muito obrigada, governador, passando aqui
aqui o microfone, a gente vive essa fase aí de higienização de microfones. Então, em relação à academia, como eu já estava falando, será obrigatório os tapetes sanitizantes, plástico filme nos aparelhos, a cada 50 minutos o processo de desinfecção. Os funcionários das academias deverão receber treinamentos sobre os protocolos para que eles possam também estabelecer todas essas novas medidas. E lembrando, horário marcado, a capacidade dos alunos nas academias será determinada através de horários marcados, e isso possivelmente tem a ver também com o tamanho, a dimensão de cada academia, para que não hajam aglomerações. Bares e restaurantes, Sérgio, permanecem com 50% de capacidade. Hoje se discutiu a possibilidade de aumentar para 100%, mas isso ainda não vai ocorrer agora nessa fase verde, embora estivesse previsto para ocorrer. Por quê? Porque o governador do estado apresentou uma preocupação em relação a festas como aquela que mostramos recentemente realizada no Farol, do bairro Farolândia. O governador também apresentou preocupação em relação a alguns bares e restaurantes, pontualmente, que não respeitaram o limite de capacidade das pessoas. Por isso, bares e restaurantes, então, não avançaram com capacidade para 100%. É com você no estúdio. Tamires, inclusive, vamos ampliar essa questão relacionada às academias amanhã. Mais um pouco, eu achei que o governador ia tirar a Tamires para dançar ali naquela hora. Você viu ali? E o mais importante também é ter o respeito profissional com relação a uma coletiva. Permitir que os colegas possam também se comunicar, possam conversar e também expor as suas dúvidas. Isso é muito importante. Entendi perfeitamente. Deixa eu só fazer um pedido. Pedido muito especial para você, principalmente que é proprietário de bar. Há uma exceção que realmente esculhamba a situação. Então, todos pagam por essa esculhambação. Denuncie. É preciso que haja um rigor total no que se refere ao cumprimento dessas normas. Isso não tem discussão, isso não está em discussão, não há debate relacionado a isso. Então, que nós possamos respeitar o que é determinado. Do contrário, todo mundo paga. E paga caro. Faltam 20 para 1.